Eu disse no primeiro sábado que, ao meu ver, o cristianismo ele vive uma crise de relevância. Muitas pessoas têm se cansado daquele modelo tradicional que nós aprendemos de cristianismo, que, por sinal, não é o modelo do cristianismo primitivo, não é o modelo bíblico original, é um modelo que foi construído. E isso tem um lado bem positivo, essa crise de relevância, vamos dizer assim, porque ela tem provocado em muitas pessoas a reflexão e a insatisfação ao ponto de procurar se fazer coisas novas. E sempre que algum movimento novo surge para reavivar, para mudar um pouco a cara do cristianismo e para torná-lo mais relevante, ele é fruto desse tipo de experiência. Então nós temos o exemplo mais clássico de todos eles, é a famosa Reforma Protestante, que vai completar 500 anos em alguns meses. Surgiu do que? Da insatisfação, não somente de Lutero. Lutero foi o grande porta-voz, mas o que ele falava só foi para frente porque ecoou na vida das pessoas, nas ideias das pessoas, a insatisfação com aquele modelo de cristianismo que eles viviam. Ao ponto dos líderes, ele mesmo, um monge, e outras pessoas, membros, um olhar para o outro e dizer assim, será que é isso que é ser cristão? Está faltando alguma coisa? O que a gente precisa mudar? E é importante que isso sempre aconteça, porque o mundo vai mudando, a cultura vai mudando, e para que o cristianismo ele continue sendo relevante, ele precisa também se adaptar. Isso é uma necessidade. Como eu falei também aqui no início dessa série, quando eu iniciei, eu tinha dito para vocês que eu ia trazer aqui um pouco de reflexão, um pouco vamos dizer assim, da síntese, de conclusões que eu tenho chegado nos últimos anos mesmo. De ler e de pensar e de ver ideias diferentes, enfim. E a gente vai absorvendo essas coisas, vai juntando com as nossas próprias ideias e vai chegando a conclusões. Esta série, ela apresenta algumas dessas conclusões. E a última delas que eu vou apresentar hoje é relacionada à fé. Então, eu poderia dizer que o título da mensagem de hoje, conforme já foi informado, é O Conforto da Incerteza. E basicamente hoje eu vou falar sobre fé. Em outras palavras, como eu posso não ter certeza e ainda assim me sentir calmo? E ainda assim sentir o conforto da parte de Deus? E quando eu falo em não ter certeza, não é em não ter convicção, é em não ter uma prova. A crença, ela sempre depende da minha escolha de acreditar em algo do qual eu não tenho provas. E por isso nós chamamos de fé. E é esse o tema da mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar, então, estudando uma história da Bíblia que aconteceu com Jesus e seus discípulos, e que para mim ela é uma boa história para nós entendermos um pouco mais sobre a questão da fé. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vamos ver a partir do verso 14, Marcos 9, 14. O subtítulo dessa passagem chama-se A Cura de um Jovem Possesso. Então havia um jovem que estava possuído por um espírito maligno e a história vai contar sobre a cura dele. Mas alguns detalhes dessa história são muito relevantes e significativos. Vamos ler então. Primeiro, isso aconteceu um pouco depois da transfiguração de Cristo. Então Jesus já tinha tido aquele momento de entrega total, de convicção, de receber aquela capacitação especial de Deus para o final da sua missão. E ele vai agora se encontrar com os discípulos, diz aqui o verso 14, que ao se aproximar, eles viram uma numerosa multidão, ao redor da qual escribas e outras pessoas estavam, e eles discutiam. Vem dizendo aqui o Evangelho. Havia uma discussão. E a discussão girava em torno do quê? Verso 16. A pergunta de Jesus. Olha, o que vocês estão discutindo? E o verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo.
aonde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então dá para entender agora o motivo da confusão? Por que eles estavam ali discutindo, debatendo? Porque esse homem que tomou a frente na hora, ele falou, eu trouxe aqui o meu filho, pedi para os seus discípulos expulsarem o espírito que está nele, diz ali que era um espírito mudo, e tem um porquê, quando o método de exorcismo, vamos dizer assim, tradicional da época, era através do diálogo com o espírito. Só que se esse espírito era mudo, como que você ia dialogar com ele para expulsá-lo? E eles não conseguiram. Então gerou-se ali uma confusão. Começaram a discutir em torno daquela falha, daquela incapacidade dos discípulos. E nessa hora chega Jesus. Bom, quando Jesus ouve isso, ele diz assim, verso 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então Jesus é como se ele dissesse, de novo, mais uma vez, porque ele já tinha, vamos dizer assim, autorizado os seus discípulos a cumprir a sua missão, a pregar, a expulsar demônios, a curar, e agora estava numa situação onde eles não conseguiram. E o próprio Jesus, ao se deparar com isso, fala da incredulidade. Então ele já dá uma pista daquilo que estava acontecendo. Vocês são o quê? Uma geração incrédula. Por isso que vocês não estão conseguindo fazer isso. É interessante nós pararmos para pensar um pouco na natureza da doença desse menino, antes de prosseguirmos. Então o pai descreve ali algumas características, outras um pouquinho mais para frente, vejam só, no verso 20, depois que trazem o menino, viu Jesus e o espírito imediatamente o agitou com violência. O espírito que estava no menino agitou o menino. E caindo por terra, ele se revolvia, se espumando. Então Jesus pergunta para o pai do menino, desde quando isso acontece? Desde a infância, respondeu. E ele continua, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Ele dá uma descrição, é quase que um encontro ali, vamos dizer assim, com um médico. Ele vai descrevendo. É uma anamnese que está acontecendo ali. O que acontece com seu filho? Olha, ele tem tais e tais sintomas. Desde quando isso acontece? Jesus está investigando um pouco a situação. Muito mais para que todos ao redor tivessem conhecimento daquilo que estava acontecendo do que porque ele necessitasse dessas informações para operar o milagre. E então tem essas características, ser lançado por terra, se contorcer, se debater, ranger os dentes, espumar. Algumas pessoas questionam até, mas será que esse menino ele realmente era possuído por um espírito maligno ou ele tinha uma doença? Será que ele tinha ali uma epilepsia, uma histeria, alguma coisa do tipo? E pela falta de diagnósticos na época, as pessoas enxergavam aquilo como uma possessão demoníaca. É uma hipótese, a gente precisa considerar essas coisas. O fato é que Jesus não classificou como uma doença, e Jesus também curava doenças. Jesus reconheceu como possessão. Então esse é um indício que a gente tem de que não era uma doença. Mas, ao mesmo tempo, a partir de uma perspectiva bíblica, nós entendemos que toda doença, seja ela de origem biológica ou mental, ou emocional, ela também só acontece por conta do pecado instaurado na natureza humana, como uma consequência desse rompimento do equilíbrio do universo, que é o que a gente chama de pecado. Enfim, o fato é que se era uma doença ou se era um espírito, isso não é o mais importante da história. O que a história está relatando aqui para nós, o que Marcos, ao contar essa história, ele está enfatizando, é o poder de Cristo sobre isso. Seja uma doença, seja um espírito, Jesus era poderoso o suficiente para resolver este problema. Essa é a ênfase da história. Então, depois dessa descrição, depois desse encontro, onde o pai fala para Jesus qual era o problema do seu filho, o que provavelmente ele já tinha feito anteriormente, falando para os discípulos que não conseguiram resolver,
Jesus, este pai fala para Jesus a seguinte frase. Então ele termina de descrever, verso 22, e diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Era natural ele dizer isso, não era? Porque ele tinha acabado de levar para os discípulos e eles não conseguiram resolver o problema. Então, ao falar com Jesus, ele diz: olha, o problema é esse. Se você puder fazer alguma coisa, eu agradeço. Me ajude. E a resposta de Jesus vai exatamente nesta frase, em cima dessa frase. Verso 23. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível para aquele que crê. O que é que Jesus faz nessa hora? Ele devolve. Ele fala assim: peraí, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê. Ou seja, eu posso, mas você acredita que eu posso? Se você acreditar, então é possível. Depende de você. Que elemento Jesus está colocando nessa conversa? É o que a gente chama de fé. É a convicção, é a certeza, é a confiança naquilo que Deus pode fazer. Então Deus devolve, Jesus devolve para aquele pai que faz o pedido a possibilidade de resolução ou não daquele problema. Eu posso, e você acredita que eu posso? E como é difícil, trazendo para os dias de hoje, quando a gente se depara com o mesmo tipo de situação, não é? A gente acredita, a gente sabe que Deus pode, vamos dizer assim. Mas a gente tem a convicção, a gente acredita de verdade que Ele vai fazer? A gente tem a fé suficiente para que Ele faça? Esse é o ponto. Bom, a resposta deste pai, ela talvez seja uma das respostas, uma das frases que está relatada na Bíblia que mais nos ensina sobre a natureza da fé. E ele diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou. Algumas versões da Bíblia colocam aí, entre aspas, com lágrimas. Está entre aspas porque não são todas as traduções que trazem isso. Mas é bem possível que aquele homem estivesse angustiado ao ponto de estar ali em lágrimas nessa hora. E ele diz: eu creio. E o complemento: ajude-me na minha falta de fé. Olha só que paradoxo, que contradição. Eu creio, mas ajuda, porque não sei se eu creio tanto assim. Ajude a minha falta de fé. Como alguém pode crer e ter falta de fé ao mesmo tempo? Não são posições opostas? Se eu creio, é porque eu tenho fé. Se eu não creio, é porque me falta fé. Como alguém pode dizer, eu creio, mas ajude a minha falta de fé? E é nesse ponto que a frase deste homem, deste pai pedindo um milagre, traz conforto para mim. E eu acredito que possa trazer conforto para muitos aqui também. Porque eu me identifico muito com a fé dele. Eu creio, eu acredito que Deus existe, eu acredito no seu poder, que Ele é o Criador de todas as coisas, todo-poderoso, mas na hora que eu preciso, às vezes é difícil ter essa fé, ter essa certeza de que Ele vai fazer aquilo que eu espero, aquilo que eu preciso naquela hora. Ele representa alguém, aquele homem, que parece que até já tinha acreditado mais, ao ponto de levar para os discípulos, mas estava um pouco decepcionado. A sua experiência não tinha sido tão positiva assim. A sua fé, aparentemente, ela havia sido maltratada. E agora ele a encarava como algo mais fraco. Essa declaração contraditória, ela talvez pudesse ser traduzida como um: eu quero acreditar, Jesus. Eu quero acreditar que você é capaz de fazer isso. É quase que uma dissonância, quase que uma crise de fé que ele está revelando ali para Jesus. Eu acredito, mas nem tanto. Eu devia acreditar mais. Eu acredito, mas eu devia acreditar mais. Não era uma rebelião contra Jesus, não era isso que estava acontecendo, mas era alguém sincero falando: eu não consigo.
Me ajuda, porque mesmo para ter fé, eu preciso de quem? De Cristo. E aí é um ponto onde muitas vezes a gente se engana. A gente acha que primeiro eu vou ter a fé, e a fé vem de mim mesmo. E aí eu me aproximo de Deus. Mas mesmo ter fé é algo que Deus nos dá. A fé também é um dom que Deus nos concede. E é isso que essa história está nos mostrando. Já viram quando às vezes a gente tem uma necessidade, a gente está passando por uma situação e a gente fala assim, vou pedir para aquela pessoa orar para mim porque eu acho que ela tem mais fé do que eu. A minha oração parece que não passa do teto. Essa frase é comum. As pessoas dizerem, isso significa o quê? Eu acredito, mas falta alguma coisa. E essa era a condição deste homem, ao se aproximar de Jesus. Verso 25 diz então, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de alguns dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vejam só, que ponto que eu quero pegar dessa história. Vejam a proposta de Jesus. Se eu posso, eu posso. E você acredita? Tudo é possível àquele que crê. Qual era o objetivo? O objetivo era a cura daquele menino. Esse era o pedido. Jesus fala, qual é a condição? A condição é você crer. O que aquele homem responde? Eu creio, mais ou menos. Qual é o resultado? O milagre acontece. Aquele homem, então a gente pode concluir o quê? Ele atendeu os requisitos de Jesus, porque Jesus falou que ia depender da fé dele. E o milagre aconteceu. Isso nos diz o quê? Isso nos diz que mesmo uma fé mais ou menos, mesmo uma fé vacilante, mesmo aquela fé de quem diz, Senhor, eu acredito, mas precisava acreditar mais, me ajuda, ela é o suficiente. Querer ter fé é o suficiente para Deus. Bonita essa história, não é? Não nos ensina algo um pouco diferente sobre o que às vezes a gente ouve, sobre aquela fé inabalável. Olha, primeiro coloque o pé nas águas e aí o mar vai se abrir. Eu não tenho essa fé toda. A minha fé parece mais com a dele, com a desse pai. Jesus está dizendo, tudo bem, é o suficiente. Se você quer acreditar, eu te ajudo a completar o que é necessário. Eu aceito esta fé vacilante que você está me oferecendo. Ela é o suficiente para mim. E a gente pensa, a partir daí, um pouco sobre a própria origem, a própria noção mais ampla do que significa a palavra fé nas Escrituras. Existem algumas definições que são clássicas. Por exemplo, se você vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, nós sempre ouvimos falar que Hebreus capítulo 11 é o grande texto bíblico da fé. A melhor explicação que a gente tem sobre o que é a fé. E ele explica tanto em termos conceituais, como explica através de exemplos, histórias de vida. Lá no verso 1 do capítulo 11, a gente já tem uma definição. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Certeza do que eu espero. Eu espero que o meu filho seja curado. Eu espero. Estou pedindo aqui para Jesus porque eu espero isso. E a convicção dos fatos que não se veem. Eu não vi ainda, mas Jesus me ajuda a ter certeza disso. Porque está faltando um pouco dessa certeza, me ajuda. Isso era fé. A atitude daquele homem se encaixa dentro dessa definição. Um pouquinho mais para frente, a gente vê aqui ainda no livro, no capítulo 11, por exemplo, no verso 3,
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. No verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa é impossível agradar a Deus? É impossível me relacionar com Deus, eu me aproximar de Deus. E por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Então eu preciso de fé para me aproximar de Deus. É uma definição que a Bíblia dá. Mais do que isso, a Bíblia diz que através desta fé, se nós formos lá, por exemplo, para o livro de Romanos, tem várias passagens ali no capítulo 5, no capítulo 1, através dessa fé que nós alcançamos a graça de Deus, o favor de Deus, o presente de Deus que é a salvação. Então, através da fé, eu recebo a graça de Deus. Se a fé é acreditar, é a convicção das coisas, então o fato de eu acreditar em Deus e acreditar que Ele pode me salvar, faz com que eu já receba esta graça. É automático. Por isso nós falamos a justificação pela fé, porque Deus, eu passo a ser considerado justo diante de Deus. A partir de agora eu sou justo. Eu sou perfeito? Não. Vimos isso a semana passada. Não é sinônimo de perfeição. É sinônimo de que eu recebi um presente, que é a graça de Deus e que me concede desta maneira a salvação. Existe uma ideia que surgiu no meio da filosofia e da teologia ao mesmo tempo, que é chamada de aposta da fé. A aposta da fé foi criada pelo filósofo Pascal e muitas pessoas adotam um pouco essa ideia como uma justificativa. Do que não acreditar. Porque se eu acredito e estou errado, o que eu vou perder? Nada. Agora, se eu não acredito e estou errado, o que eu vou perder? Tudo. Por outro lado, se eu acredito e estou certo, eu vou ganhar a salvação e a vida eterna. Então é mais ou menos uma proposta apologética pragmática que diz, vale a pena ter fé. Porque as chances de ganhar tendo fé, acreditando, elas são maiores do que não acreditando. E faz todo sentido isso, realmente, tirando um detalhe, que a vida espiritual não funciona desse jeito. A aposta da fé ela pode valer em termos apologéticos, em termos filosóficos, em termos de argumentação, mas ela não vale para a minha vida prática. Ninguém consegue viver e fazer a vontade de Deus pensando única e exclusivamente nos prós e contras, nos ganhos ou nas perdas que eu vou ter em cada uma das opções. Porque a fé ela me leva a um relacionamento com Deus. Se eu acredito em Deus, eu vou começar a viver como se Ele estivesse fazendo parte da minha vida. Então a aposta da fé, ela pode até em um primeiro momento levar algumas pessoas a considerarem a hipótese de acreditar em Deus, mas ela não sustenta uma vida espiritual. Por outro lado, existe um teólogo que é chamado um dos pais da igreja, ainda no início do cristianismo, chamado Tertuliano, e ele propôs a seguinte ideia, que está em contraposição à aposta da fé. Ele diz assim, creio porque é absurdo. Então ele estava falando ali das impossibilidades de um Deus se tornar homem e ressuscitar, e ele conclui dizendo, creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu não precisaria o quê? Crer. Eu não precisaria fé. Seria um ato da razão. E aproximar-se de Deus não é somente um ato da razão. Não quer dizer que a razão não esteja envolvida nisso. A gente vive hoje em dia numa questão que é essa discussão entre a fé e a razão, que ela circunda a cristandade de uma maneira geral. Existe um movimento dentro de muitos meios cristãos tentando usar, por exemplo, a ciência como base, como evidência para a sua fé.
para provar as coisas espirituais. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas quanto a isso. Em primeiro lugar, porque isso acontece de uma forma muito tendenciosa. Então, vamos supor, quando alguém descobre ali vamos supor que um cientista ele descubra tem ali uma nova descoberta científica onde ele afirma algo que está totalmente alinhado com a religião. A tendência então é dizer o quê? Tá vendo como a religião é verdadeira? A ciência está comprovando. A ciência está dizendo, então é uma evidência. Só que se esse mesmo cientista apresentar uma outra proposta, uma outra descoberta contrária, eu vou pegar e vou descartar tudo que ele falou. Então, quando me convém, eu aceito a palavra da ciência. E quando não me convém, eu descarto. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Por quê? A ciência ela é construída em cima de métodos. E o método científico ele tende a ser coerente. Se eu vou tomar a ciência como base para tudo que eu faço, para algumas coisas, ou melhor, eu tenho que tomar como base para tudo. Porque eu estou usando o método. E então essa é uma das questões, é por conta dessa atitude de conveniência. Quando me interessa, eu uso a ciência. Quando não me interessa, eu descarto e falo que é coisa do diabo. Um outro motivo, porque a ciência ela se propõe a mensurar, a observar, a verificar coisas materiais, coisas das quais a gente tem ali, a gente consegue submeter ao método científico. E as coisas espirituais, elas são justamente o oposto disso. Elas estão na esfera do quê? Do abstrato, do inefável, do luminoso. Elas não são mensuráveis através do método científico. Por isso que se torna difícil nós propormos essa ideia. Vejam só, o que não quer dizer que a nossa fé não possa ter razão junto. Eu posso ter uma fé racional, mas dentro do sistema religioso. Então eu uso uma coerência, por exemplo, na minha interpretação da Bíblia, eu uso uma coerência racional nas minhas ações espirituais. Nesse sentido, sim. No outro sentido, é meio complicado. E por um terceiro motivo, principalmente. Porque se em algum momento, por exemplo, vamos supor que isso pudesse acontecer, o que eu acho praticamente impossível. Vamos supor que a ciência começasse a comprovar uma a uma todas as verdades da Bíblia. Tudo que está escrito lá na Bíblia, a criação, Jardim do Éden, Arca de Noé, desde lá do começo, a Arca da Aliança, todas essas coisas começassem a ser comprovadas à luz da ciência. A encarnação de Cristo, a sua ressurreição. Aí eu pergunto para vocês, o que eu ia fazer com a minha fé? Para que ela ia servir se eu tivesse prova de tudo? Ela seria desnecessária. Então, se eu pegar essa proposta de querer comprovar tudo cientificamente ou através da razão e levar ao seu extremo, eu vou cair exatamente no oposto do que eu desejo, que é a falta, não porque eu não tenho mais, mas porque se tornou desnecessária a fé. Sendo que a religiosidade ela é ancorada, ela é alicerçada na necessidade da fé. Percebem? Torna-se então um paradoxo. É por isso que a minha fé não pode depender das descobertas científicas. É claro, se alguém descobre algum dia que alguma coisa que está citada ali na Bíblia é comprovada arqueologicamente, que legal, muito bom saber disso. Mas não é por causa disso que eu vou acreditar. Porque pode ser que a ciência ou não diga nada sobre algumas coisas, ou em alguns momentos diga até o oposto do que a Bíblia diz. E aí como que a gente fica? Vejam só, não estou aqui dizendo que o cristão ou que o cristianismo ele tem que virar as costas para o mundo científico. Não, ele pode dialogar perfeitamente, mas ele não pode se amparar na razão e na ciência, porque a religião, a espiritualidade, ela transcende a essas coisas. Ela é de outra ordem, ela é de outra natureza. E é disso
E é por isso que a gente precisa da fé para acessá-la. Existe uma história da Bíblia que ela nos ajuda a compreender bem isso que eu estou falando. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 20. O contexto desse capítulo é depois da ressurreição de Cristo. Jesus já tinha ressuscitado e já estava aparecendo, tinha tido algumas aparições de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então as pessoas já estavam comentando que Jesus havia ressuscitado. Nós vamos ali para o verso 24 e diz aqui o seguinte: ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, não estava com eles quando veio Jesus. Então Jesus tinha aparecido e Tomé não estava junto. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Vejam só, estavam ali os discípulos e eles falaram: Jesus apareceu de verdade, nós o vimos. Qual é a resposta de Tomé para eles? A resposta de Tomé é a seguinte: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. E por conta dessa frase, nós costumamos chamar Tomé do quê? Incrédulo. Tomé era o incrédulo. Tomé era o que duvidava. Tomé não acreditava. Não é essa fama que ele leva? A gente se esquece, por exemplo, que na verdade ele era um dos que mais acreditava. Por exemplo, quando você vê ali nos evangelhos mesmo, no próprio evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus fala, olha, vamos ali, né? Jesus estava em Betânia e ele queria voltar ali para Jerusalém, e ele fala assim, vamos, todos eles vão, e Jesus tinha falado que ia morrer, ninguém acreditava. Os discípulos falaram, não, imagina Jesus, você não vai morrer. Tomé é o único que falou, o que a gente vai fazer lá? Nós vamos junto para morrer com ele? Ele acreditava no que Jesus dizia. Ele acreditava. A gente não tem evidências de que ele era um incrédulo. Mas, naquele momento, ele está dando uma declaração dizendo assim, olha, vocês estão dizendo aí que Jesus ressuscitou, mas ele provavelmente também estava em um estado de estar abalado emocionalmente, talvez. A sua fé também talvez tenha fraquejado. Triste, possivelmente. E quando ele ouve tudo isso, ele diz, olha, é como alguém que está dizendo assim, não, eu nem vou me empolgar com essa ideia. Não, primeiro eu preciso ver, eu preciso tocar ali nas feridas das mãos e do lado de Cristo, porque aí eu vou ter certeza. Era isso que ele estava dizendo, ele estava expondo ali para os seus amigos a sua crise, vamos dizer assim, de fé, a sua dificuldade de acreditar. Passados 8 dias, diz aqui a Bíblia, verso 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Imagine essa situação. Já tinha passado ali mais de uma semana. Jesus não tinha aparecido de novo. Quer dizer, se por acaso ele estava duvidando naquele dia, a sua dúvida só aumentou. Porque depois de uma semana ele não apareceu mais. Quem estava com a razão ali, vamos dizer assim? Os que disseram que viram Jesus ou ele? Até então era ele. E Jesus aparece, olha para ele e ainda fala o quê? As palavras que ele havia dito. Escuta, olha, estou aqui. Pode tocar, não é isso que você precisa? Pode tocar para você ver que sou eu mesmo. Imagine o susto que Tomé levou nessa hora. E Jesus o encoraja e fala assim, não seja incrédulo, acredite. E a resposta de Tomé é imediata também, de acordo com o Evangelho de João. Senhor meu e Deus meu. Essa é considerada, esta frase,
Se a gente costuma dizer que a frase anterior de Tomé era uma expressão de incredulidade, esta frase, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, ela é considerada uma das maiores declarações de fé de todo o Novo Testamento. De alguém que tem certeza que Jesus é também Deus. Então ela é uma afirmação da divindade de Cristo naquele momento. E aí Jesus dá a resposta, e acho que é isso que mais me chama a atenção nessa história toda, embora cada detalhe seja interessante. Jesus diz assim: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. De quem ele estava falando ali naquela hora? Ele estava falando de nós. Acreditar em Jesus porque você ouviu, caso você tenha tido esse privilégio, como foi o caso deles, de ver o Jesus ressuscitado na sua frente, com as feridas nas mãos, no lado do corpo, se você teve esse privilégio, que bom. Bom que você viu isso e agora você acredita. Mas o que Jesus falou para ele? Mas bem-aventurado, outra expressão para bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que não precisa disso para acreditar. É aquele que acredita sem ver. Ou seja, nós podemos desfrutar desta bem-aventurança, desta felicidade, desta alegria de acreditar mesmo sem ter visto. E é isso que a Bíblia chama de fé. É isso que traz o conforto mesmo diante das incertezas. Porque a fé me traz esse conforto. A fé vai na contramão das minhas incertezas. Fé não é crer por falta de opção. Ah, não tenho nada melhor para acreditar. Vai o cristianismo mesmo. Vai esse Jesus mesmo. Dos que eu vi, ele é o melhor. Vou acreditar. Isso não é fé. Fé não é crer porque todos creem. Os meus amigos, as pessoas estão dizendo, eu vou acreditar nisso. A fé também não é crer porque alguém quer que você creia. Eu aprendi isso, meu pai ensinou, minha mãe me ensinou, a esposa quer, o marido quer, os amigos estão dizendo. Isso não é fé. Fé é crer acima de todas essas coisas. É crer por uma escolha pessoal, por uma convicção individual, ainda que seja falha, ainda que seja vacilante, mas é uma escolha individual. Ela é necessária justamente porque crer é um ato absurdo. Por isso que eu preciso da fé. A crença em si é absurda. E quando nós conseguimos acreditar em meio às nossas dúvidas e dificuldades, aí nós alcançamos o conforto da incerteza. Na nossa trajetória espiritual, nós vamos acabar errando muitas vezes. Errando nas nossas ações, errando nas nossas crenças. A nossa fé não é completa, ela não é perfeita. E é por isso que Deus a aceita como ela é. Assim como ele aceitou a daquele pai ao levar o seu filho. Eu fico imaginando o seguinte, no dia que nós tivermos a oportunidade de nos encontrarmos com Cristo, e aí sim esclarecermos, e aí sim entendermos a sua palavra na totalidade, as experiências que a gente teve na nossa vida, é capaz que Jesus diga assim para nós, olha, seja bem-vindo. Você entendeu tudo errado. Tudo que eu ensinei, olha, você entendeu do seu jeito. Não era exatamente aquilo que eu estava ensinando para você. Mas, tudo bem. Porque na sinceridade do seu coração, você acreditou em mim. Seja bem-vindo e vamos passar juntos a eternidade. Eu imagino que é isso que nós vamos ouvir de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a, nesses momentos de incerteza, nos lembrarmos que Deus ele é capaz de tomar em suas mãos o pouco de fé que nós temos. Ele é capaz de tomar em suas mãos as nossas dificuldades e nos transformar de pessoas vacilantes
tem pessoas que receberam o favor de Deus por conta da fé. Amém.